Eu aprendi a duras penas que, muitas vezes, o silêncio diz mais do que 1000 perguntas. Já estive em situações em que tudo o que eu queria era entender melhor quem estava ao meu lado, mas quanto mais eu perguntava, mais eu afastava. Foi aí que percebi uma verdade incômoda: as pessoas revelam o que querem esconder quando você sabe como observar. A maioria dos homens comete o erro de forçar respostas, mas os sinais que realmente importam estão nas entrelinhas, nos gestos, nos detalhes que escapam quando alguém tenta controlar a narrativa. Neste vídeo, eu quero te mostrar como descobrir o passado de uma mulher sem precisar perguntar absolutamente nada. Não é truque, não é manipulação, é percepção refinada. É a arte de enxergar o que está por trás do óbvio, como um verdadeiro praticante da filosofia estoica faria, com presença, paciência e domínio de si mesmo. A mulher não precisa confessar seus segredos, eles estão ali, visíveis para quem aprendeu a olhar com atenção. Muitos caras hoje vivem ansiosos, inseguros, tentando controlar aquilo que não está sob seu poder. Mas o estoicismo me ensinou que o verdadeiro poder está em dominar a si mesmo, não o outro. E nesse domínio, você desenvolve a clareza necessária para perceber padrões de comportamento, contradições sutis e até mesmo feridas não cicatrizadas. O passado deixa rastros, e quem sabe decifrar esses rastros, nunca mais é enganado. Eu não estou aqui para incentivar desconfiança, mas para abrir os seus olhos. Porque entender o passado de alguém não é sobre julgamento, é sobre compreensão. E quando você compreende, você escolhe com sabedoria onde pisa, com quem se envolve e até onde está disposto a ir. O problema é que a maioria só descobre essas coisas quando já é tarde demais. Se você já passou por algo assim, se já confiou demais em alguém e se arrependeu por não ter percebido os sinais antes, e então este vídeo é para você. Hoje, você vai aprender a observar como um estoico, e quando fizer isso, nunca mais vai depender de perguntas para encontrar as respostas que realmente importam. Eu me lembro claramente de uma conversa que tive há alguns anos. Estava conhecendo uma mulher encantadora, e tudo parecia caminhar bem. Mas, tomado pela ansiedade de entender com quem eu estava lidando, comecei a perguntar demais. Você já se envolveu com alguém complicado? Por que terminou seu último relacionamento? E por aí fui. Ela me respondia com calma, mas havia algo estranho, era como se cada resposta estivesse sendo cuidadosamente ensaiada. E, no fundo, eu sabia que, quanto mais eu pressionava, menos eu aprendia. Foi depois disso que eu comecei a estudar o comportamento humano com mais seriedade. E foi também quando descobri que o estoicismo nos ensina algo fundamental: e nunca peça ao mundo que lhe entregue o que você mesmo pode conquistar com observação e paciência. Quanto mais você tenta arrancar verdades com palavras, mais você mostra suas fraquezas: insegurança, carência, medo de ser enganado. A arte não está em perguntar. Está em observar. Aliás, o que mais me impressiona é como as pessoas revelam seus mundos sem perceber. O jeito que falam de si mesmas, os detalhes que escolhem contar, as histórias que repetem, tudo isso forma um mosaico muito mais verdadeiro do que qualquer resposta direta. Quando você silencia e deixa outra pessoa preencher o espaço, você vê quem ela é, não quem ela quer parecer. A maioria dos homens acha que precisa interrogar uma mulher para conhecê-la. Mas o verdadeiro homem estoico sabe que há poder em deixar o silêncio trabalhar por você. É ali, no desconforto de não preencher cada espaço com perguntas, que as máscaras começam a cair. Porque ninguém consegue sustentar por muito tempo uma versão editada de si mesma. Eu comecei a perceber que, quanto mais calado eu ficava, mais as pessoas falavam. E falavam o que não deviam. Confessavam sem perceber, entregavam verdades em entrelinhas, e eu apenas absorvia. Comecei a montar quebra-cabeças inteiros só de ouvir com atenção e cruzar os pequenos detalhes que passavam despercebidos para os outros. Foi quando entendi que a verdade raramente vem embalada em respostas diretas. Esse foi o primeiro grande insight: a pressa de saber é o inimigo da clareza. Quando você se torna um observador estoico, paciente, presente, você enxerga além do que é dito. E, ao fazer isso, você evita dores, frustrações e decepções futuras, não porque alguém contou, mas porque você percebeu o que ela não conseguiu esconder. Depois de aprender a silenciar minhas perguntas, passei a prestar atenção em outra coisa: o comportamento.
O que alguém faz quando acha que não está sendo avaliado diz muito mais do que aquilo que ela diz quando está tentando impressionar. E isso serve especialmente para os primeiros encontros. Todos estão tentando parecer melhores do que realmente são. Mas os deslizes vêm nos detalhes. Reparei que o celular, por exemplo, era um portal para o passado. Uma notificação, um nome frequente, uma reação exagerada ao esconder a tela, tudo isso falava muito mais do que um não tenho nada a esconder. E eu não precisava perguntar. Bastava estar atento. Um olhar de canto de olho revelava desconforto. Uma mudança de assunto repentina, um sorriso forçado, o tom da voz, cada coisa entregava um fragmento. Foi aí que me dei conta, e a linguagem corporal é a chave. Se ela evita falar sobre determinados assuntos, se muda de postura ao citar um ex, se ri de forma artificial em momentos desconexos, tudo isso são pistas. Eu não buscava confirmação imediata. Como um estoico, eu apenas anotava mentalmente, cruzava com outras atitudes, e deixava que o tempo fizesse o resto do trabalho. A mente ansiosa quer respostas rápidas. Mas a mente treinada, serena e estratégica entende que a verdade se revela devagar. E o passado de alguém, por mais que tente ser escondido, sempre deixa rastros no presente. Você só precisa aprender a enxergar com olhos mais atentos, menos emocionais. A verdade, nesse ponto, não é o que ela diz, mas o que ela demonstra sem perceber. Além disso, observei que certos assuntos, quando surgem de forma espontânea, carregam uma naturalidade que não existe quando são provocados. Quando uma mulher fala sobre suas amizades, antigas experiências ou ambientes que frequentava e o faz sem tensão, há mais chance de transparência. Já quando cada assunto parece ter um cuidado excessivo, quase sempre há algo sendo encoberto. E assim, fui criando um novo método de conhecimento, o da percepção silenciosa. A capacidade de conhecer alguém profundamente sem precisar fazer perguntas constrangedoras. De deixar que a pessoa, ao se sentir à vontade, mostre quem realmente é, porque, como dizia Sêneca, a verdade resiste ao tempo, mas a mentira exige manutenção constante. Com o tempo, percebi que a maioria das mulheres fala sobre o próprio passado sem se dar conta. E não é porque querem se abrir, mas porque todas as histórias que contamos revelam algo de nós. Até mesmo as mentiras. Principalmente elas. Comecei a prestar atenção nos enredos, nas repetições, nos personagens recorrentes. Cada história era uma janela. Eu ouvia atentamente. Mas não ouvia apenas o conteúdo, ouvia o tom, a emoção por trás das palavras, as pausas e os silêncios. Uma mulher que sempre repete que só teve relacionamentos difíceis talvez esteja revelando mais sobre si do que imagina. Às vezes, a dor que ela diz ter sofrido vem de escolhas repetitivas. Às vezes, o azar é, na verdade, um padrão emocional. Também notei o papel que ela se coloca nas histórias. Sempre como vítima. Sempre como a incompreendida. Sempre como a que faz tudo pelos outros. Essas narrativas revelam muito sobre a visão que ela tem de si mesma e, mais ainda, sobre as atitudes que provavelmente continuará repetindo no futuro. Porque, como dizia Epicteto, não são os fatos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Através dessas histórias, pude montar mapas emocionais. Algumas mulheres falam demais sobre seus ex-parceiros. Outras evitam ao máximo. Ambas estão revelando algo. A questão é, o que exatamente está sendo dito nas entrelinhas? O que está sendo protegido? O que está sendo ensaiado? Cada história que ela conta é um reflexo de suas escolhas passadas. Não importa se está falando de infância, amizades, viagens ou traumas. Tudo comunica. Tudo informa. E o verdadeiro homem que busca sabedoria não ouve para responder, ouve para compreender. Eu aprendi a não interromper, a não confrontar. Apenas a deixar que a narrativa corresse até que a verdade, inevitavelmente, escapasse por entre as palavras. E quando isso acontece, você sente. Sente que está diante da verdade, mesmo que ela ainda não tenha nome. É um tipo de percepção sutil, quase invisível, mas que você aprende a reconhecer com o tempo. E quando reconhece, não há mais como ser enganado.
Foi quando conheci os círculos ao redor dela que a visão se expandiu. Eu percebi que ninguém consegue manter uma imagem perfeita quando está entre pessoas que a conhecem de verdade. Os amigos, os gestos entre conversas, os olhares que trocam, tudo revela mais do que ela mesma gostaria. E eu aprendi a prestar atenção nesses momentos como um detetive silencioso. Não com desconfiança, mas com interesse genuíno. Porque, para mim, entender com quem estou me envolvendo é um ato de respeito comigo mesmo. Certa vez, estávamos em um bar com alguns amigos dela. Eu me mantive calado por boa parte da noite, apenas observando. Notei como ela falava de certos episódios da vida de forma diferente do que havia contado para mim. Notei o desconforto em certos assuntos. E vi, nos rostos dos amigos, sorrisos forçados quando ela exagerava em determinadas histórias. Foi ali que entendi que os amigos não precisam dizer nada. O corpo deles fala por eles. Aprendi também que o tipo de pessoas com quem ela anda diz muito sobre ela. Valores, prioridades, até os padrões de relacionamento. Uma mulher que só anda com pessoas destrutivas e imaturas dificilmente construiu sua história pessoal em meio ao equilíbrio. Mesmo que ela diga o contrário. A influência de um meio fala mais alto do que qualquer intenção individual. Isso não é julgamento, é um olhar estoico sobre os ciclos da vida. O estoico aprende a observar padrões. E isso vale tanto para as ações dela quanto das pessoas com quem ela convive. Os ambientes que frequenta, os assuntos que domina, as piadas que entende e aquelas das quais participa, tudo isso monta um perfil de passado. Um que, muitas vezes, nem ela mesma percebe que está carregando consigo. Por isso, comecei a tratar cada encontro social como uma leitura aberta. Eu observava como ela se comportava diante de figuras de autoridade, como lidava com pequenas frustrações, e principalmente como tratava aqueles que não poderiam lhe oferecer nada em troca. Isso me dizia muito mais sobre sua história emocional do que qualquer conversa direta. Essas experiências reforçaram algo que carrego até hoje, e quando você quer descobrir o passado de uma mulher sem perguntar nada, conheça o presente dela. Veja quem são os que a rodeiam, observe a fluidez ou o desconforto com que ela transita entre os próprios ambientes. Porque ninguém escapa da própria história. Ela sempre se revela, especialmente quando acham que ninguém está prestando atenção. Com o tempo, entendi que o passado não está lá atrás. Ele caminha com a gente, todos os dias, nas escolhas que fazemos e principalmente nas que repetimos. Percebi que o tipo de homem que uma mulher escolhe hoje diz muito sobre o que ela viveu antes. O que ela aceita, o que ela tolera, o que ela justifica. Cada escolha carrega uma herança emocional, uma lição aprendida ou ignorada. Eu comecei a fazer uma pergunta silenciosa a mim mesmo: o que essa mulher está buscando com esse tipo de vínculo? E, mais ainda, o que ela ainda está tentando consertar através do outro? Porque muitas vezes, o passado de uma mulher se esconde no tipo de relacionamento que ela tenta reconstruir. Não porque é consciente, mas porque está emocionalmente programada a isso. E se você não enxerga isso a tempo, acaba sendo apenas mais uma peça no ciclo. Já estive em uma relação onde tudo parecia bom, mas algo me incomodava. Havia um padrão de instabilidade, um prazer estranho no caos, pequenas provocações que não faziam sentido. Até que entendi que ela estava repetindo antigos relacionamentos, tentando, comigo, resolver o que ficou mal resolvido com outros. E quando percebi isso, vi que eu estava assumindo uma dor que nem era minha. O estoico sabe que há uma linha clara entre compaixão e autoabandono. Você pode entender as dores do outro, mas não pode deixar que isso te leve à cegueira emocional. O homem que conhece a si mesmo não se coloca como salvador. Ele observa, compreende e decide com sabedoria. Porque todo envolvimento é uma troca, ou você cura, ou se contamina. Passei a prestar atenção nos padrões emocionais dela. Como reagia ao afeto, como lidava com a ausência, como respondia à frustração. Se tudo era uma tempestade, era sinal de um histórico emocional turbulento. Se a instabilidade era comum, provavelmente vinha de uma longa sequência de relacionamentos disfuncionais. E eu não precisava perguntar nada disso, bastava observar os efeitos do passado refletidos no agora.
E aqui está o ponto mais importante: você não precisa saber nomes, datas ou detalhes específicos do que ela viveu. O essencial está no reflexo que tudo isso deixou. Porque o passado deixa marcas nos hábitos, nas inseguranças, nas necessidades exageradas. E se você estiver presente, com olhos de um estoico, verá tudo isso. E então poderá decidir: sigo ou me afasto. Mas decidirá com clareza, não com ilusões. Chega um ponto em que você percebe que não se trata mais de descobrir o passado de alguém, mas de decidir o que fazer com o que você já viu. E essa decisão, por mais racional que pareça, sempre vai exigir coragem emocional. A maioria dos homens quer a verdade, mas não está pronto para lidar com ela. E eu falo isso porque já estive nesse lugar. Já enxerguei sinais claros, ignorei por conveniência e paguei o preço. Ser estoico é, antes de tudo, ser brutalmente honesto consigo mesmo. E a verdade é que muitas vezes não queremos saber o passado de uma mulher porque temos medo do que isso vai significar para o nosso ego. Medo de que ela tenha amado mais alguém antes. Medo de não sermos os primeiros. Medo de que, ao olhar para trás, ela nos mostre sombras que não estamos prontos para encarar. Mas ignorar essas sombras não faz com que elas desapareçam. Por isso, comecei a me fazer uma pergunta simples, porém poderosa: se eu soubesse de tudo, ainda assim eu escolheria estar aqui? E essa pergunta me libertou. Porque ela desloca o foco da mulher para mim. Não é sobre o que ela esconde, mas sobre o que eu estou disposto a aceitar ou não. Isso é domínio. Isso é responsabilidade. Isso é o coração da filosofia estoica, de não controlar o outro, mas se tornar inabalável diante do que é revelado. A verdade é que o passado só machuca quando você não está ancorado no presente. Quando você está em paz consigo, nada que vem à tona te desequilibra. Você observa, entende e escolhe com serenidade. E mesmo que a escolha seja ir embora, ela será feita com firmeza e honra. Sem drama, sem acusação, sem ressentimento. Só com clareza. Hoje, eu não fujo mais da verdade. Eu a convido. Mas não com palavras. Eu a convido com presença, com escuta, com silêncio. E deixo que o tempo revele tudo o que precisa ser revelado. Porque o que é verdadeiro sempre aparece e o que é falso, sempre escapa. E quando você observa com atenção, quando você pratica essa presença estoica, você não precisa mais perguntar nada. Você já sabe. E no final, a escolha será sempre sua. Não de forma impulsiva, mas com discernimento. Com os olhos de quem enxerga além das palavras. Porque quando você aprende a descobrir o passado de uma mulher sem perguntar nada, você não se torna apenas mais sábio com os outros, você se torna mais forte diante de si mesmo. Se tem algo que a vida me ensinou e que o estoicismo apenas reforçou, é que não precisamos saber tudo sobre o passado de alguém para fazer uma escolha consciente. Precisamos, sim, aprender a ver. A ver com presença, com lucidez, com aquela atenção silenciosa que revela mais do que qualquer pergunta direta poderia arrancar. As verdades mais importantes não são ditas, são percebidas. Tudo o que compartilhei aqui vem da prática, da observação e, principalmente, dos erros que já cometi por não enxergar o óbvio. Eu já quis forçar respostas, já precisei ouvir confirmações para acalmar minhas inseguranças. Mas foi só quando me calei que comecei, de fato, a entender. Foi quando parei de querer controlar o que está fora de mim que passei a dominar o que está dentro. E hoje, eu sei, você não precisa saber os detalhes do passado de uma mulher. Você só precisa observar o presente com sabedoria. As ações dela, os padrões que repete, os ambientes que frequenta, os silêncios que evita. Tudo isso fala. E fala alto. A pergunta é: você está disposto a ouvir o que não é dito? A verdade não precisa gritar para ser reconhecida. Ela se revela aos poucos, no ritmo exato de quem está atento. O estoico não força, não exige, não súplica por respostas. Ele se posiciona com firmeza, observa com clareza e escolhe com consciência. E quando faz isso, nada o abala. Porque já entendeu que o que vem de fora não tem poder algum sem sua permissão interna.
Então, se você chegou até aqui, leve isso com você. O passado não precisa ser revelado em palavras para ser compreendido. Ele vive nas atitudes, nos reflexos, nas escolhas recorrentes. Se você quiser enxergar, verá. E quando isso acontecer, que sua decisão seja guiada não pelo medo, mas pela lucidez. Porque o homem que se conhece, nunca mais é enganado. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, se despertou algo aí dentro, então te convido a continuar essa jornada comigo. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga nos comentários qual foi o momento da sua vida em que você mais desejou ter enxergado algo que só entendeu tarde demais. Sua experiência pode ser o alerta que outro homem precisa ouvir hoje. Vamos construir essa clareza juntos com sabedoria, com presença e com verdade.